PVC, queria te ouvir, né? Você que bate nessa tecla, né? Que pede por justiça nesse caso, queria te ouvir sobre essa decisão. Eu peço por justiça no caso, diferente até de outras pessoas, de algum ponto de vista. Eu lembro muito da quarta-feira anterior à morte dos meninos. Foi uma quarta. O Alexandre pode me ajudar nessa história. Dia 6 de fevereiro foi uma quarta-feira. Teve um tornado na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi catalogado como tornado pelas autoridades do Rio de Janeiro. E no dia seguinte tinha um poste caído do lado do Ninho do Urubu. Eu lembro muito dessa cena, eu lembro muito desse dia do tornado, porque eu cheguei em casa e fiquei ali aflito com a água entrando na minha janela. E meu problema era nenhum. Meu problema era zero. Morreram 10 pessoas. Eu acho que é uma questão do poder público que não estava entre esses réus. Quando você pega os réus que foram absolvidos hoje, o Márcio Garotti, diretor financeiro do Flamengo, na gestão Bandeira e depois também na gestão Landim. O Danilo Duarte, diretor de patrimônio. O Fábio Hilário da Silva e o Wesley Jimenez, engenheiros responsáveis pela parte técnica, que tem responsabilidade. A Cláudio Pereira Rodrigues, responsável pelas assinaturas dos contratos, tem responsabilidade. Edson Coleman, da Coleman Refrigeração, que fazia a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, tem responsabilidade. Eu estou falando sobre responsabilidade, não estou falando sobre culpa. Né? Nenhuma dessas pessoas queria que as 10 pessoas morressem. Mas é uma coisa o Brasil, não é o futebol, é um pouco o espelho do Brasil. Você viu o que aconteceu na Boate Kiss, com a regressão da pena para regime semiaberto de 4 dos condenados. Neste ano de 2025 aconteceu essa regressão da pena. E a Boate Kiss foi um crime escandaloso de morreram 246 pessoas. Que diferença faz morrer 246 pessoas para 10 pessoas? São vidas do mesmo jeito. O número é que muda, mas são vidas do mesmo jeito. A dor dos familiares é absolutamente igual. Aumenta o número dos familiares, aumenta o número de pessoas, aumenta o número de vítimas. Aconteceu com a Boate Kiss, está acontecendo com o Ninho do Urubu. E aqui eu não estou dizendo que a Justiça do Rio de Janeiro está certa ou está errada, porque eu não tenho o processo na mão, como o Alexandre está dizendo também, o Araújo está dizendo também. A gente está olhando com espanto para um processo que durou 5 anos, de um caso que dura 7 anos, 6 anos, e que a gente não consegue entender que quem teve responsabilidade vai ser punido. O que PVC, não é igual, mas é parecido com a Boate Kiss. o que eu entendo, né? A gente não tem o conhecimento jurídico, nem está a par do processo para saber se essas 7 pessoas têm responsabilidade no que aconteceu. Mas alguém tem que ter responsabilidade, porque as famílias confiaram as suas crianças ao clube. As pessoas que estão no clube são menores de idade, então alguém tinha que ser responsável por essas crianças. E aí a sensação que fica, e aí né, não estou nem questionando a decisão da justiça sobre essas 7 pessoas, mas alguém tem que ser responsável pelo que aconteceu. Ainda mais diante de todos os indícios, né, de como estava a situação do local. Não foi um raio que caiu na cabeça de alguém, uma tragédia causada por uma fatalidade como essa, né? Inclusive, tem uma matéria de All Sport aqui que foi publicada em 9/9/2020. E-mails revelam que o Flamengo sabia dos problemas técnicos no alojamento do Ninho. Então, já era algo que tinham muitos problemas ali naquele local, já havia sido avisado, segundo essa matéria mesmo, que está documentada aqui, que eu estou lendo, e que diz, né, trocas de e-mails obtidas pelo All Sport evidenciam que o Flamengo sabia de riscos em função da precariedade das instalações elétricas do Ninho do Urubu desde 11 de maio de 2018, 9 meses antes do incêndio no alojamento no CT. Ou seja, tinham muitos problemas naquele local, né? Não é uma... É difícil acreditar numa... Não, mas acontece um detalhe, Araújo me corrige. Os meninos saíram naquela semana do tornado e voltaram. Alguém autorizou que voltassem, o que é ainda mais importante, mais grave. Porque eles iam sair dali, que é a justificativa da gestão Bandeira o tempo inteiro, né? Iam sair dali, mas eles chegaram a sair dali depois do tornado, que foi na quarta-feira, e voltaram.
porque supostamente alguém fez a manutenção da maneira equivocada. Veja, repito, não estou falando sobre. Ninguém queria que os meninos morressem, né? A gente está falando sobre responsabilidade e não sobre culpa. E é isso que a justiça estava tratando. E a justiça, acho que de maneira equivocada, como no caso da Boate Kiss, dá uma noção para a sociedade de que a responsabilização não haverá. É triste, né, gente? Vamos para o intervalo agora, a gente segue falando sobre esse assunto com a Lívia Mussetti e o Alexandre, que está aqui também, nosso repórter, relatando essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Lívia, queria te ouvir sobre esse caso. Bom, é interessante a gente falar sobre nexo de causalidade, né? Porque isso né, é um termo para basicamente unir o ato, né, ilícito ou de omissão a um resultado danoso, né? E por toda a descrição dos fatos e tudo que o Alexandre trouxe para a gente, fica muito claro que existe sim uma relação entre a omissão, né, e as matérias que o esporte publicou durante esse tempo todo da pós-tragédia, que existe sim um resultado danoso em vias atrelado a essa omissão do Flamengo, seja por parte de quem assinava os contratos ou de quem fazia toda a questão de manutenção desses equipamentos de ar-condicionado, enfim. Existe, sim, um nexo de causalidade, existe uma relação entre a omissão e essa tragédia que a gente acompanhou. Então, colocar isso num processo em que absolve todas essas pessoas, colocando esse termo especificamente como um motivo, né, como a forma de se absolver esses réus, me causa muito espanto. Porque a gente acompanha, às vezes, outros casos muito menores que tem ali uma questão de omissão, ou seja, até propriamente financeira, de lavagem de dinheiro, né, dentro dos clubes, enfim. E isso vira, de alguma forma, agora a gente está falando de vidas, está falando de uma situação de crianças, né, de adolescentes. Em 2024, o CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos, né, das Crianças e do Adolescente, publicou uma nova resolução. O que essa nova resolução do CONANDA diz? Diz que o clube, para ele poder ter a sua base, seja no futebol, no basquete, no handebol, enfim, ele precisa garantir segurança, seja alimentar, seja no dia a dia, seja do ambiente, limpeza desses ambientes, alojamentos adequados. É uma resolução muito, muito, muito forte em relação a essas determinações e muito por conta do que aconteceu no Ninho do Urubu. Isso certamente foi um dos motivos que influenciou o Ministério Público a pedir a portaria dessa resolução do CONANDA. Então, esse caso gerou muita repercussão. Então, a impunidade, ela é inaceitável. Lívia falou tudo, é inaceitável, né, gente? A gente pede por justiça, claro que as pessoas corretas sejam responsabilizadas, né? Como eu falei, a gente não sei qual é o nível de responsabilidade dessas 7 pessoas, mas alguém tem que ser responsabilizado. Eu vejo o chat aqui, gente, não é uma questão clubista, não é sobre você ser flamenguista ou não, não tem nada a ver com isso, porque eu vejo, mas as indenizações foram pagas. Estamos voltando agora. Voltamos para a TV. A gente estava aqui, né, Lívia, dando a opinião dela sobre essa situação, sobre essa relação da omissão e com a causa da tragédia que aconteceu e essa sensação de impunidade. E não tem a ver com clubismo, né, gente, com ser flamenguista ou não, uma questão de humanidade, vai muito além disso. Isso não é sobre futebol, sobre vidas, sobre famílias que perderam seus entes queridos, sobre essas crianças que tiveram seus sonhos ceifados. É algo muito, muito, muito maior que isso. Mussetti, queria te ouvir também. É muito triste e não é possível que haja jurisprudência suficiente para que uma tragédia dessa não tenha culpados. E a gente pode falar de outros assuntos, porque falar de processo sem propriedade é mais difícil, mas a gente pode falar que houve um esforço muito grande para que essas famílias que estão sofrendo ainda mais nas últimas horas não tenham o dinheiro que esperavam ou que mereciam, o mínimo. Houve muito esforço para que elas recebessem menos.
houve esforço para apagar a memória, né? Essa história não está no Museu do Flamengo. Então, houve muito esforço para outras questões que não fosse para respeitar a dor dessas famílias, né? Na última noite, a ferida abriu, aquela casquinha abriu, porque elas esperavam minimamente uma justiça. E pode ser que a justiça corrija em segunda instância, mas a coisa já está feita. E fica o alerta aqui, o Dibradoras, com a Renata Mendonça, postou um vídeo sobre a estrutura do Flamengo para o futebol feminino, que é um negócio escandaloso, escandaloso. Então, assim, o Flamengo, com novos dirigentes e com nova gestão, novamente negligencia a sua estrutura para quem oferece menos dinheiro, investimento, para quem não está sendo tão visto. Então, assim, a história do Flamengo precisa ser corrigida e parece que não há esforço para isso. Esse vídeo das vibradoras chama atenção, né? Como estão as estruturas do Flamengo feminino, né? Procurem nas redes sociais, porque a Renata Mendonça traz esses relatos, né? Condições insalubres ali para as meninas treinarem, o campo, containers. Containers também, a pia que você abre a pia e sai uma água que é quase uma lama, né? De tão marrom que é. Enfim, minha gente, olha, para vocês conheçam um pouco mais, né, sobre essa história, essa tragédia do Ninho do Urubu, tem o documentário, gente, assistam, ele é obrigatório. O Ninho, Futebol e Tragédia é o nome do documentário, uma minissérie documental da Netflix, produzida pela A Fábrica e a partir da ideia original do UOL e desenvolvida por Pedro Asberg, Renato Fagundes e o UOL, com direção geral de Pedro Asberg. PVC dá entrevista nesse documentário, o Léo Burlá, que trabalha com a gente aqui diariamente, é nosso editor de esportes, Marinho Saldanha também, que está aqui no De Primeira, roteirista do De Primeira, eles participam do documentário. Você participou, né, PVC? Participei, eu falei um pouco disso que a gente está falando aqui agora. Eu acho que tem uma responsabilidade de quem estava ali na direção, alguns desses 7 absolvidos que deveriam, eu não posso dizer deveriam porque eu não sou advogado e não faço parte do processo, mas alguém tinha que ser responsabilizado, porque não pode ficar a sensação de que nada acontece nesse país, e fica, não é só no caso do Ninho do Urubu, é o caso da Boate-Kiss, em outra esfera, de outro tamanho, para o bem e para o mal, porque tem 4 condenados que tiveram a regressão da pena para regime semiaberto. Eu acho que tem mais gente que não está entre os absolvidos nem entre os processados, que é do poder público, porque, na minha memória, o poder público teve muita responsabilidade sobre aquilo, a partir do momento em que, nos dias seguintes ao que me chamou a atenção, no dia 6 de fevereiro, 2 dias antes da tragédia, que foi um tornado, que eu vivi, que eu participei, e aí, no dia seguinte, o noticiário dizia que a Defesa Civil catalogava como tornado. Então, era importante que você tivesse todo o cuidado com regiões onde, por exemplo, um poste estava no chão, porque isso ia criar curto-circuito em algum lugar. E é claro que o Flamengo tem responsabilidade sobre isso. Aquele Flamengo e as pessoas que estavam trabalhando ali têm responsabilidade sobre isso. Estou tomando cuidado sempre de chamar, de dividir entre responsabilidade e culpa, como se culpa fosse a vontade de que alguma coisa acontecesse. Mas responsabilizados deveriam ter sido, né? É disso que nós estamos falando. Porque o que a Lívia falou é a pura verdade. Você tem uma noção de causa e efeito. Você tem uma relação de causalidade. Minha gente, é isso aí. Alexandre, queria te agradecer pelas informações e pensando já no próximo passo, há uma expectativa de que essa decisão seja revertida, por mais que o Ministério Público já entendesse o encaminhamento desse processo, da decisão como foi dada em primeira instância, há uma perspectiva de mudança desse cenário? Qual é o entendimento atual hoje do Ministério Público e das famílias também? Para as famílias restou torcer, né? Porque, como elas mesmas falaram, até o Mussetti citou bem aí, a noite de ontem foi relembrar aquele 8 de fevereiro de 2019, né? Então, eles citaram algumas coisas de revolta, né, e tudo mais, e o sentimento delas é agora de realmente não desistir, né? Elas nas notas ali, quando a gente falou com elas, era de correr atrás para que, de fato, exista uma responsabilização em algum momento sobre esse caso. Sobre o MP, agora a gente está buscando, né, o segundo passo, né, porque o primeiro passo eles já deram, né, já disseram ontem mesmo que iriam recorrer,
Então, agora a gente vai acompanhar, vai continuar acompanhando, né? Um caso que aqui no UOL a gente já acompanha há muito tempo. Então, agora é a gente conseguir acompanhar para poder ver os próximos passos. É um processo que tem, como a gente citou, desde 2021. Então, acho que nada vai ser muito rápido, né? Mas a gente está acompanhando aqui e as famílias torcem para que, de fato, essa dor, em algum momento, seja diminuída, pelo menos nesse sentido, né? Nada vai trazer de volta, né, as vidas que se foram, nada vai amenizar essa dor, mas que eles tenham pelo menos algum consolo e uma sensação de justiça, né, que a justiça foi feita. Alexandre, obrigada, viu, pelas informações, bom trabalho para você.